Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Sabedoria de Domingo. Nesta nossa sessão de hoje, estamos dando continuidade ao importante tema do apego, e este vídeo faz parte da nossa série especial, onde estamos analisando detalhadamente o conteúdo do livro A Queda do Intelecto Humano, escrito pelo autor Swami Parthasarathy. É um prazer ter você conosco nesta jornada de aprendizado. A ideia central da nossa palestra de hoje baseia-se, na verdade, nas muitas perguntas valiosas e nas contribuições atenciosas que alguns de vocês me enviaram ao longo da semana, focando particularmente no grande desafio que é a criação dos filhos nos dias de hoje. E este é um ponto interessante, porque não se trata apenas do apego dos pais aos filhos, que é o que costumamos pensar, mas também do aspecto mais incomum e que não é discutido o suficiente. E quanto ao apego dos filhos aos pais? Especialmente para muitos de vocês que conhecemos pessoalmente e cuja situação nos é bastante familiar, eu pergunto: como é que nós lidamos com o envelhecimento dos nossos pais, quando o jogo vira e, de repente, os pais se tornam totalmente dependentes dos filhos? É um momento delicado e que exige muita reflexão de todos nós. Então, vamos compartilhar alguns temas e ideias baseados nesses princípios antigos do Vedanta. E a ideia das sessões é, primeiro, receber o princípio. Vamos captar o espírito do princípio e, em seguida, ver qual aspecto ou como podemos aplicá-lo de alguma maneira ao nosso relacionamento específico. Então, vamos lá. O primeiro é, e o título de hoje, Amor sem apego. Como isso se parece de um pai para um filho? E como é o amor sem apego do filho para com os pais? O amor é uma qualidade positiva. É uma emoção positiva e une as pessoas. Portanto, se há amor em uma família, você pode esperar harmonia, pode esperar uma atmosfera de crescimento, uma atmosfera de independência. No entanto, o amor não é o problema. E quando falamos sobre desapego, confundimos apego com amor. É aqui que os relacionamentos se corrompem, porque, sem dúvida, há emoção e afeto ali. Mas quando o amor é poluído pelo egoísmo, ele se expressa na forma de controle. Então, em vez da independência que o amor traz, nós temos a dependência do apego. Em vez do apoio e da consideração que o amor traz, nós incentivamos um relacionamento de aprisionamento. Nós incentivamos uma dependência, incentivamos uma possessividade, o sentimento de posse sobre a pessoa. E enquanto o amor é a aceitação da pessoa e de sua natureza, o apego é impor expectativas irreais sobre essa pessoa. Então, nós queremos amor nos relacionamentos e voltamos à equação sobre o apego. O amor é positivo. Mas quando o egoísmo se infiltra no relacionamento, e nós encontramos maneiras na última sessão de diagnosticá-lo, exatamente o que cobrimos em termos de dependência, possessividade e expectativas irreais, então ele se transforma em apego. Então, esses são os sintomas onde podemos ver qual de nossos relacionamentos está mudando do lado do amor para o lado do amor para o lado do apego. E o que precisamos fazer para voltar ao amor? Reduzir o egoísmo, reduzir a dependência, reduzir o controle, a instrução e reduzir a imposição de nossos valores, de nossas necessidades, vontades e desejos sobre aquela pessoa. Como reduzimos o apego? Alguém sabe? Isso é de forma geral, mas também particularmente para esse relacionamento entre pais e filhos. Como reduzimos qualquer apego? Reflita sobre isso com cuidado e profundidade. Reflexão. Certo. Então isso traz consciência, e esse é um bom ponto de partida, porque, como mencionamos, se achamos que nosso relacionamento está ótimo, eu amo meu filho,
Na verdade, sou um pai tão bom, meu filho não consegue viver sem mim. Quantos anos seu filho tem? 45 anos. Isso não é saudável. Então, sim, consciência e reflexão primeiro. Ok, e o que mais? Limite. Limite. É, sem expectativas. Sem expectativa. Você simplesmente ama sem nenhuma expectativa. Uhum. Amar sem nenhuma expectativa. Na verdade, expectativa é um ponto interessante, porque com a expectativa, estamos dizendo que tudo bem esperar, mas sua expectativa deve ser baseada na realidade, não em alguma ideia que você tem da pessoa. Então, expectativa é aceitável, mas deve ser uma expectativa razoável. Por exemplo, eu posso esperar, e estou falando com vocês de Aruba hoje, o H, estamos sendo recebidos por um dos nossos alunos da seção de sabedoria de domingo aqui, que está compartilhando o assunto com sua comunidade e seu país. E eu posso esperar que Aruba seja bem consistente em termos de clima durante o ano. Então, eu posso esperar sol e um pouco de vento amanhã. Eu posso esperar isso porque é baseado em padrões climáticos. É baseado nas previsões do tempo. É realista. É a mesma coisa com as pessoas. Com base na natureza delas, nós podemos ter expectativas. O caminho que nos liberta do apego e que deveria ser nosso ponto de partida é: nós temos um objetivo maior ao qual nos apegar? E o que fazemos é que, quando temos um filho, transformamos isso em nossa identidade, transformamos isso em nosso propósito de vida. Mas nada neste mundo, nenhum relacionamento externo, pode ser permanente. Então, sem dúvida, em algum momento o filho deve partir, seja na forma de crescimento, na forma da vida, ou talvez até na forma da morte, da separação. Portanto, se você acaba fazendo dos seus filhos o seu tudo, ou seja, o seu único propósito de vida, na verdade nós estamos nos preparando inconscientemente para um apego excessivo aos filhos, o que pode ser bastante prejudicial a longo prazo. Então, vamos começar com qual é, afinal, o nosso papel como pais? Porque muitas vezes não definimos isso. E como não definimos, tendemos a errar pelo lado da intervenção, da interferência, do controle, do apego. Então, ao ativar nosso intelecto, ao nos perguntar qual é o meu propósito como pai ou mãe, qual é o meu papel aqui durante esta fase da vida de ter trazido um filho a este mundo, as coisas ficam mais claras. E isso também nos torna capazes, como foi mencionado, de estabelecer nossos limites, de ajudá-los a estabelecer os deles, de saber onde estamos criando dependência e onde estamos criando independência. Então, vamos aprender uma lição com a natureza. Quando olhamos para o reino animal, observamos que os animais, quando são jovens, os pais são extremamente protetores. Isso faz todo sentido. Afinal, os filhotes nascem extremamente frágeis e são completamente dependentes de cuidados constantes, seja da mãe, do pai ou de ambos, para sobreviverem e se desenvolverem com segurança durante essa fase inicial tão delicada da vida. E por causa dessa dependência, sem dúvida, é necessária uma proteção extra, porque é nesse momento que a criança ou os tutelados podem ser explorados ou atacados por predadores. E o mesmo acontece com os seres humanos. Portanto, vemos na natureza uma proteção muito grande no início. Mas então, à medida que crescem, o animal progenitor começa a transmitir habilidades, como caçar, como se alimentar, onde procurar alimento, como identificar perigos, etc. Então, ele começa a transmitir todas essas habilidades até que, curiosamente, chega a um ponto em que agora o tigre, ou qualquer animal que estejamos observando, torna-se independente. E uma vez independente, ele se torna quase indiferente. É como dizer: tchau, tudo de bom, eu te treinei, eu te dei as habilidades,
Vá lá fora, viva sua vida, forme seu próprio bando, forme sua própria alcateia. Tudo de bom. Você diz, que cruel, né? Não, não, não. Existe um papel a ser cumprido. A ideia da natureza é que a próxima geração leve adiante todas as características daquela família específica e as evolua, as expresse, vá lá fora e as viva. E é isso que vemos no reino animal. Então, existem três fases. No início, a proteção. No meio, o treinamento para se tornar independente e, uma vez independente, o desapego. Agora, com os seres humanos, nós também temos esses instintos. E muitos dos aspectos dos animais nós podemos adotar e aprender com eles. Outros aspectos nós podemos evoluir. Nós temos o aspecto do raciocínio. Mas, como não usamos o intelecto, nós nos apegamos e queremos segurar. Nós queremos manter aquela criança como criança até o fim. Nós gostamos da dependência. Nós gostamos do telefonema. Nós gostamos de dar conselhos. E nós não transmitimos as habilidades para a independência, a fase intermediária, e não deixamos ir. O papel de um pai ou mãe é tornar o filho independente. O que significa para um ser humano ser independente? Para um ser humano ser capaz de lidar e enfrentar o mundo, é preciso desenvolver o intelecto, gerenciar a mente, adaptar-se a situações, desafios e diferentes estresses que surgem. E quando esses desafios surgem, como eles têm que surgir, é da natureza da vida, a criança está pronta, preparada para a vida. Agora veja só, saiu recentemente um artigo bastante curioso publicado no Times of India que falava detalhadamente sobre como a geração Z está, surpreendentemente, levando seus pais para o local de trabalho. Eles levam os pais para acompanhar as entrevistas de emprego, para ajudar a negociar o salário, para ter aquelas conversas mais difíceis com os chefes, para pedir uma promoção merecida ou até mesmo para reclamar caso não gostem de algum aspecto específico da rotina. É um fenômeno real. Eles estão realmente levando seus pais para resolver questões profissionais. Você consegue imaginar a perspectiva do entrevistador? O entrevistador está lá, ou a pessoa do RH está lá, ou o colega sênior está lá, e a pessoa pediu um tempo com você. E eles entram, deixam a porta aberta, e atrás deles vêm os pais. Nós criamos a independência. Alguns se apegam à ideia de um filho mesmo antes de tê-lo. Então, quando olhamos para o apego em si, entrar na parentalidade é entender que, antes de ter um filho, eu era uma pessoa. Então, minha identidade já existia antes. Isso vai ser apenas uma fase na minha vida. Esse será um dos papéis que eu desempenho. E quando eles forem para a universidade, quando conseguirem seus empregos, começarem suas próprias famílias, eles terão sua independência. Então, haverá um momento em que eu, novamente, não estarei tão presente nesse papel. Ou o papel assumirá uma fase diferente. Então, eu me preparo para essa mudança. Eu tenho uma visão mais ampla na tela da minha vida. Isso me mantém desapegada. Agora, o pior é que queremos que isso dure para sempre. Nós achamos que vai durar para sempre. E mesmo antes de ter os filhos, nós formamos as ideias, nós formamos os apegos. Uma mulher acabou de dar à luz ao seu bebê, num momento muito especial. O marido está esperando, muito animado, o primeiro filho, esperando do lado de fora da maternidade. E eles têm uma área com vidro, onde você pode ver todos os diferentes bebês sendo trazidos após o parto. E eles ficam nesses berços de vidro. E ele está esperando lá, aguardando sua chance de ver o bebê. E então uma enfermeira se aproxima, toca gentilmente no ombro dele e diz com um sorriso: "Parabéns, papai. Ali está sua filha, logo ali à direita." E ele volta sua atenção e olha para aquele embrulho. E é realmente um embrulho. Então, apesar do mito popular, quando os bebês acabam de nascer,
Eles realmente ainda não desenvolveram toda a sua fofura. Eles são apenas um monte de dobrinhas e não são muito atraentes ainda. Mas ele está olhando para esse embrulho de dobrinha, uma coisinha pequena, minúscula, e as emoções começam a surgir. E ele diz: "Oh, querida, eu vou cuidar de você. Vou ler histórias de niná para você, vou te ensinar a andar de bicicleta, vou te ensinar a andar de patins e vou te levar para aulas de balé." E ele continua, e você pode ver, tipo, todas essas ideias se formando. "Eu vou te levar ao seu baile de formatura. Eu vou te deixar lá e farei um discurso emocionante no dia do seu casamento." Todas essas ideias estão surgindo e as emoções estão tomando conta dele. E a enfermeira vê isso, e então ela vê para onde o olhar dele está direcionado e ela fica: "Senhor, desculpe interromper, mas não é esse bebê. É o que está na fileira de cima." O que acontece com todas as emoções que estavam sendo direcionadas para aquele pacotinho? Imediatamente deixadas de lado e transferidas, começamos tudo de novo com o próximo pacotinho. E é isso que fazemos. Antes mesmo da criança nascer, colocamos expectativas sobre o que a criança vai ser, o que vamos fazer com a criança, e isso nos prepara para o apego. Sem dúvida, planejar é importante, mas isso é diferente de apego e expectativa. Porque quando fazemos isso, nossa mente começa a acelerar. Existe ansiedade e existe uma maneira como gostaríamos de criar a criança. Mas tudo isso acontece independentemente da natureza real da criança. Todos esses grandes sonhos e planos, você consultou a criança? Você tem certeza de que a criança quer se casar? Você tem certeza de que a criança gosta de esportes? Você tem certeza de que a criança quer entrar no mundo dos negócios? Quer ser contador ou médico? Então vamos dar um passo atrás. Nós nos desapegamos. E desapego não significa falta de emoção. Significa amor verdadeiro. Significa amar sem apego, sem controle. E vamos aspirar ao fato de que a criança está sob nossos cuidados, então precisamos cuidar dela. Se estivermos apegados, cometemos o erro de presumir que somos donos da criança, em vez de guardiões. E talvez essa mudança no relacionamento, e é aqui que o poder das palavras é tão útil, tão proveitoso. Nós não somos donos. Eles não são suas posses. Nosso relacionamento com nossos filhos é mais de guardião, de curador. Khalil Gibran coloca isso de forma linda. Ele diz: "Seus filhos não são seus filhos. Eles são os filhos e filhas do anseio da vida por si mesma. Eles vêm através de você, mas não de você. E embora estejam com você, eles não pertencem a você." Khalil Gibran. Que maneira de encarar a criação dos filhos. Nosso papel é acolher essa força vital que vem através de você, não de você, portanto, não somos donos dela, e deixar que essa força vital siga seu próprio caminho. E nosso papel é apenas guiar, não moldar, não formar, porque por que dizemos isso? Em cada vida existem duas forças em ação. A primeira é a natureza. Então é isso que Khalil Gibran quer dizer. Cada pessoa já nasce com uma natureza definida. Elas têm sua personalidade, e isso é chamado no Vedanta de nossas vasanas. Vasanas significam as sementes da nossa personalidade, o porquê de pensarmos da maneira que pensamos, por que sentimos da maneira que sentimos, por que somos atraídos por certas coisas e não por outras. Isso acontece por causa das nossas vasanas. E nós já chegamos a este mundo com as vasanas. Essa é a parte da natureza. Mas a segunda parte,
na qual a criação e a educação podem contribuir muito e influenciar a natureza, influenciar a vida daquele ser, é a parte da criação. E a parte da criação é o ambiente. Então, assim como a natureza são as suas sementes, a parte da criação é que tipo de solo é oferecido. Que tipo de água você usa? Você está regando essa semente? Então, você pode regar uma semente e ela florescer naquele ambiente. Você pode não regar outra semente e ela não se desenvolve tão bem. Mas isso é baseado principalmente na natureza da criança. Essa é a relação de causa e efeito. Mas estabelecer o ambiente e a estrutura certos garantirá que esses aspectos da natureza da criança floresçam. Nosso papel como pais é a parte da criação. Então, pegamos os aspectos positivos disso e dizemos: farei o melhor que puder para cuidar deste ser. Mas também entendo que ele tem uma natureza própria. Eu não posso impor a minha natureza. Eu não posso impor. Eu sempre quis ser nadador, nunca tive a chance de nadar, e agora vou impor a natação ao meu filho. Sem dúvida, esporte, saúde e condicionamento físico são úteis, de modo geral, para o bem-estar da criança e para o seu crescimento futuro. Mas quantas horas por dia? Tem que ser a carreira dela? E é aí que entra a nossa responsabilidade como guardiões. Ajudar a criança a encontrar sua natureza, seu swadharma, suas vasanas. Ajudá-la a descobrir isso e incentivá-la, em vez de tentar construir e forçar uma nova natureza. O outro lado disso é, bem, uma parte é onde tentamos impor nossos pontos de vista, mas a outra parte é onde ficamos tão decepcionados quando, apesar dos nossos melhores esforços, a criança não floresce. E sim, é por causa da natureza. Se você fez tudo certo e a criança não está florescendo naquele campo específico, pode ser nos estudos, pode ser no esporte, pode ser que não seja a natureza da criança. E o que isso faz é remover a ansiedade da criação dos filhos. Se encararmos da maneira certa, isso não remove a responsabilidade. Remove a ansiedade. Não podemos controlar o destino desta criança. Não podemos controlar o que a criança se tornará, o que a criança fará. Tudo o que podemos fazer é dar a base, dar o apoio e deixar que essa força vital continue em sua jornada. Ao longo do caminho, se pudermos transmitir as habilidades que aprendemos, ótimo. Agora, como transmitir as habilidades? Este é o outro conflito na criação dos filhos. Um aspecto que aprendemos com um de nossos amigos em nossas viagens é que eles adotaram o Vedanta e disseram: Ok, como posso incentivar a independência? E especialmente porque somos bem de vida, vivemos um estilo de vida confortável. Como garanto que não tornarei meu filho dependente dos confortos que estou proporcionando a ele e da riqueza em que ele nasceu? Como faço para não torná-los dependentes disso? Porque eles vão viver a própria vida. E se eles não conseguirem se virar sem esses confortos? E se eles não conseguirem administrar sua riqueza porque estão tão acostumados comigo e com meu parceiro fazendo tudo por eles? Então ele pensou sobre isso. E eu sinto que deveria haver um fórum, e talvez este seja o fórum onde possamos discutir ideias para melhorar nossa criação dos filhos, para torná-los independentes. Porque são perspectivas diferentes e temos que personalizar isso para a criança que está à nossa frente. E esta foi a técnica que ele criou. Então, quando a criança tinha 13 anos, ele perguntou a ela: Quanto você acha que custa para mim? E a criança disse: O que você quer dizer? Pai, tem uma filha. Pai, o que você quer dizer? Não. Quanto você acha que eu gasto com você por ano? Eu não sei, pai. Não muito. Eu sou uma criança tão boazinha. Ele disse: Ok, eu quero que você pense sobre isso. Anote. Descubra os valores. E é tipo: O que você quer dizer? As mensalidades da sua escola.
Quando você sai, quando você quer um treinador específico e lista todos esses itens, calcule o total, volte para mim. Então ela fez o exercício. Ela voltou e mostrou o valor. E o pai disse: É só isso? Ela disse: Sim, pai, eu acho que é esse valor. Eu descobri as mensalidades da escola. Eu descobri a conta do meu celular. É esse o valor. Ele disse: Ok, então eu vou te dar esse valor em parcelas mensais. E essa vai ser a sua mesada do mês, para pagar todas as suas contas, para cuidar de todas as suas despesas. Se acabar, não venha me procurar. A filha disse: Peraí, pai, peraí. Eu não pensei nisso direito. E então a filha foi e conferiu com a mãe. Mãe, tô esquecendo de alguma coisa. E então ela disse: Sim, claro. Querida, tipo, quando você for sair e precisar comprar uma roupa para festa, de onde você tira o dinheiro para isso? Então ela incluiu isso. Roupas para sair. E se você for ao cinema e depois jantar com os amigos, de onde vem o dinheiro para isso? Ah, e ela tá anotando tudo isso. E, sem dúvida, ela esqueceu algumas coisas. E o pai não tem a intenção de punir. Ele não é um avarento de forma alguma, mas é para ensinar como começar a administrar as finanças. E começou a implementar isso. E a filha começou. E então, quando ela tinha 16 anos, e eu me lembro de uma das conversas ser sobre 16 ou 18 anos, sabe, depende do país, ela começou a dirigir. E ela estava me contando que, sabe, leva uns 10 minutos para caminhar até a universidade depois que ela estaciona. Então eu perguntei: não tem estacionamento mais perto da universidade? E ela diz: não, aquele é caro demais. Então eu estaciono onde a tarifa é mais barata, e isso me economiza muito. E então eu posso usar esse valor em, olha só o raciocínio, aos 16 anos. Agora, estou dizendo que essa é uma ideia de como trazer independência. Quando damos uma instrução, ou quando fazemos uma ameaça, ou quando estabelecemos uma regra, isso não empodera a criança. Isso não desenvolve o intelecto para gerenciar propriamente, gerenciar a própria vida. Então, eles estão seguindo ou fazendo aquilo por causa da ameaça ou por causa da recompensa. Eles não internalizaram esse valor para si mesmos. Então, assim que eles saem de perto de você, ou por qualquer motivo você não está por perto, o valor desaparece. Então, como fazemos para provocá-los a tornar isso algo deles? E é aí que fazer perguntas e levá-los a tomar as decisões, em vez de decidir por eles, em vez de fazer o processo de pensamento por eles, levá-los a fazer o processo de pensamento e chegar a uma conclusão, é como desenvolvemos o intelecto. Muitas vezes, a abordagem que os pais adotam não é eficaz por causa de duas coisas. A primeira delas é, na verdade, a falha dupla que quase todo líder comete. Nós acabamos dando conselhos demais, quando deveríamos apenas ouvir. Conselhos constantes, instruções detalhadas e até mesmo aqueles discursos motivacionais que parecem inofensivos, mas, na verdade, toda vez que dizemos algo à criança, acabamos perdendo um pouco da nossa influência sobre ela ao longo do tempo. Mas aí você diz: mas esse não é o trabalho de ser pai ou mãe? O trabalho de ser pai ou mãe não é dizer a eles incansavelmente o que fazer? Não, esse não é o trabalho de ser pai ou mãe. Certo, quando eles são pequenos, sim, mas temos que direcionar e temos que proteger. Mas o tempo todo, especialmente quando o intelecto começa a surgir na criança, é explicar, é analisar em detalhes e tentar fazer com que parta deles, para que eles perguntem a você, em vez de você dizer a eles. Essa é a primeira. Então, há muitos conselhos sendo dados. Portanto, essa instrução constante faz com que eles queiram se rebelar ou se fechar. Eles não querem se envolver,
E eles sentem que já sabem tudo o que os pais disseram. Então, qualquer coisa nessa linha, eles simplesmente não aguentam mais. Eles se fecham, eles não ouvem. A segunda parte é não dar o exemplo. E esse não dar o exemplo é o efeito contrário de quando eles nascem. Na verdade, eles estão procurando por um exemplo. Mas, por causa da instrução, nós removemos a receptividade. Nós removemos o desejo deles de imitar, de nos copiar. E então, na verdade, nós não damos um bom exemplo daquilo que nós mesmos estamos sugerindo que eles façam. Então imagine que estamos dizendo às crianças para serem pontuais, chegarem na hora, focarem nos estudos. E nós não estamos focados. Estamos no celular à mesa, em os pais, atendendo ligações durante as refeições. Então, estamos definindo esse tom para a criança. E então pedimos à criança: não fique com o celular quando estiver estudando. Não mande mensagens quando estiver falando comigo. Sem perceber o exemplo que estamos dando. Então, quando se trata de instrução, Léo Tolstói diz: esta é uma citação de Léo Tolstói. Eu sento nas costas de um homem, sufocando-o e fazendo-o me carregar. E ainda assim asseguro a mim mesmo e aos outros que sinto muito por ele e desejo aliviar sua carga por todos os meios possíveis, exceto saindo de suas costas. E Swamiji, o autor de The Fall of the Human Intellect, ele altera a citação um pouco, ele a revisa. E ele diz: meu cônjuge e eu, com uma linguagem bem parecida, montamos nas costas de nossos filhos, esmagando-os com nossa carga de expectativas e instruções, e ainda assim garantimos a nós mesmos e aos outros que sentimos muito por eles. Pobre criança, pobre criança. E desejamos aliviar o fardo deles por todos os meios possíveis, exceto saindo das costas deles. Nós não percebemos o peso que colocamos sobre as crianças. Então, se não estamos instruindo, o que é ser pai ou mãe? Como nós influenciamos? Como nós guiamos? Dê o exemplo, lidere a vida, torne-a atraente. O Bhagavad Gita diz: torne todas as suas ações atraentes. O que quer que a pessoa superior faça, os outros seguirão. Abraham Lincoln diz que existe apenas uma maneira de criar uma criança no caminho em que ela deve andar. E essa maneira é trilhar esse caminho você mesmo. É isso. Nós lideramos o caminho. Então, se pudermos caminhar em direção a liderar pelo exemplo e menos pela instrução, encontraremos mais eficácia. E isso vale para toda liderança. Então você pode encarar isso da perspectiva de um CEO, mas definitivamente da perspectiva de um pai ou mãe. Oliver Goldsmith diz: você pode pregar um sermão melhor com sua vida do que com seus lábios. Então, na prática, como seria o processo de criação de filhos aplicando todos esses princípios? Seria liderar pelo exemplo, minimizando a instrução o máximo possível. Tente não intervir uma vez que eles tenham chegado à adolescência ou à vida adulta, a menos que seja algo desastroso, de vida ou morte. Deixe a vida ensiná-los e esteja disponível para quando eles quiserem vir até você. Seja um recurso para eles. Mas estamos cortando nossa acessibilidade através da instrução. Escolher nossas batalhas. Quais delas são importantes? E se, por acaso, eles vierem nos pedir conselhos e alguns de nós pensarem: meu Deus, o Sudhakar me falou sobre isso. Eu tenho tentado. Estou esperando há 3 meses. Eu não disse nada. Eu consigo ver que eles estão indo para um caminho ruim. Eu consigo ver que eles estão escolhendo um parceiro ruim, um namorado ruim. Eu não disse nada. Estou praticando o Vedanta. E se fica tão frustrado por dentro,
E então o filho te procura depois de 3 meses porque você não disse nada. Ele diz: Mãe, pai, vocês têm alguma? O que vocês acham? Eu estava pensando em fazer isso. E você diz: Meu Deus, obrigado, eu estava esperando por essa chance. E você agarra a oportunidade e por 2 horas despeja tudo o que está na sua mente. E agora o filho tem a confirmação. Eu não deveria ter falado com você sobre isso. Eu não deveria ter vindo até você. Seja hesitante. Pergunte ao filho: o que você acha? Qual é o seu processo de pensamento? E se for o caso, em nossa orientação, questione. Porque o filho não se beneficia se você encurtar o processo de pensamento e der a resposta. É eles trabalhando em seu próprio processo de pensamento, no qual podemos ajudar se eles vierem até nós, questionando-os, fazendo com que fiquem mais claros sobre o que querem, o que estão procurando, e não sendo específicos quanto a uma agenda, sobre qual resultado eu quero. Mas vendo se o filho está fazendo a devida diligência. Dessa forma, podemos ser um apoio. E quando o filho for independente, deixe ir. Vá e viva a sua vida. E o problema é quando envelhecemos. É aí que queremos o retorno sobre o investimento. Na verdade, alguns têm filhos com a ideia de quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Mas você assinou um contrato com seu filho? Seu filho está ciente dessa expectativa? E se o filho não estiver ciente dessa expectativa e você estiver esperando por isso e não receber, é a coisa mais triste de se ver. Onde você fica esperando que o filho ou os filhos venham cuidar de você, porque a ideia é que você cuidou deles. Mas você escolheu ter filho. Eles não escolheram cuidar de você quando você envelhecesse. Então, novamente, vamos nos preparar para quando eles partirem, seja para a universidade, para que aquele papel ou aquele tempo que era ocupado pelos filhos, tenhamos nosso próximo projeto pronto. E à medida que envelhecemos, vamos planejar ser independentes. Como podemos viver de uma maneira específica sem esperar a ajuda dos filhos? E a ironia é que é justamente aí que eles vêm e ajudam. É aí que eles vêm e prestam assistência. Mãe, você precisa de alguma coisa? Pai, você tá bem? Mas esforce-se pela independência. Portanto, na criação dos filhos, trata-se de fazer o melhor que podemos em termos de cuidado e deixar o resto. Tudo de bom. Boa sorte. Esse não é o final. Essa é a atitude para com a criança. Vai viver a vida. Se precisar de nós, nos ligue. Agora, e quanto ao papel do filho para com os pais? Para a criança é mais difícil, porque elas não têm intelecto quando nascem. Então, são completamente dependentes dos pais. E quando você nasce, nasce com o corpo e a mente. E a mente, sem dúvida, desenvolve as emoções e os apegos imediatamente. Vocês são as primeiras pessoas que eles veem. Então, a criança desenvolve um apego, uma dependência natural dos pais. E quando o intelecto surge, o apego já está lá. Então, não podemos culpar a criança por ser apegada aos pais, por causa da natureza da dependência desde o nascimento. Mas há tanto sofrimento sob a perspectiva da criança. Imagine que você nasce um prisioneiro. No livro The Holocaust of Attachment, de Swamiji, ele fala sobre como nascemos em cativeiro. Já nascemos aprisionados pela nossa natureza, como se nascêssemos com talentos ou fraquezas específicas. Então, essa natureza já está lá. O gênero já está escolhido. A família já está lá. Então, agora você nasce e aí você tem os carcereiros, mamãe e papai te dizendo o que fazer. Então, o livro inicialmente, este livro sobre apego, foi escrito para que as crianças sobrevivam ao apego de seus pais e saiam sãs.
Mas Swamiji percebeu, enquanto escrevia o livro, que as crianças não vão comprar o livro para si mesmas. Os pais é que vão comprar o livro. Não, tudo bem, precisamos trabalhar no apego dos pais e, com sorte, eles passarão isso para os filhos. E o conselho para as crianças é este: nós somos dependentes. Você é dependente quando nascemos neste mundo. Então aceite a orientação. Entenda a dependência pelo menos até os 18 anos, ou pelo menos enquanto você for dependente. Aceite a base. Aceite as lições. Siga as regras porque você é dependente. E então, à medida que você desenvolve sua independência, continue adquirindo habilidades, seja com seus pais, na escola, com outros membros da família ou com o mundo. Existem tantas fontes por aí para aprender diferentes habilidades. Uma vez que você seja independente, vá lá fora e viva. Isso não significa rejeitar os pais. Isso não significa afirmar sua individualidade apagando seu passado, mas sim maturidade. O fato de você não depender mais dos pais financeira, emocional ou intelectualmente. Então, novamente, pegamos o melhor da criação e das instruções, as cobranças, a vontade de moldar e entendemos que isso é apego e que vem de um lugar de amor. É amor. É só que o egoísmo acaba se infiltrando aí. É tudo bem. Agora, se não entendemos o papel do filho em relação aos pais, a dependência surge. Nós terceirizamos nosso pensamento para os pais, nós terceirizamos nossa tomada de decisão. Nós seguimos nossa própria natureza, seguimos a natureza dos pais, e isso leva à frustração. Isso leva a não afirmarmos nossas personalidades plenamente. O outro aspecto que vem do apego é que tomamos o que os pais dizem como perfeito. Nós os colocamos em um pedestal. Então, quando eles não correspondem a esse pedestal ou a essa posição, nos sentimos decepcionados, desiludidos. Nós os vemos como provedores, mas não os vemos como pessoa. E da perspectiva da criança, ela não conheceu ninguém antes dos pais. Por isso, o apego da criança aos pais é tão forte. Precisamos entender que o papel da vida é que haverá um momento em que talvez tenhamos que seguir em frente sem os pais. Então, vamos aprender, desenvolver as habilidades a partir dessa criação e seguir em frente. Nem todas as habilidades estarão completas, e vemos hoje em dia filhos culpando seus pais por tudo, pela maneira como pensam, pela maneira como se comportam, por todos os problemas que têm. Novamente, existem dois fatores. Existe a criação, mas também existe a natureza. O que você está fazendo em relação à sua situação? Você não pode culpar os pais por tudo. Como você está reagindo ao cenário, ao ambiente? Sem dúvida, os pais são responsáveis pela criação, pela influência, pelo ambiente, e isso faz uma enorme diferença. Mas você não é uma vítima completa. E perceber que eles também são pessoas. Não existe curso sobre como criar filhos por aí no mundo. Isso não faz parte da educação de ninguém. Então, todos estão em construção. E eles também. Portanto, quaisquer que fossem os valores e a capacidade que eles tinham, eles fizeram o melhor que puderam. E é aí que entram o amor, o perdão, a aceitação da natureza dos pais e o seguir em frente. E a parte para a qual o filho precisa se preparar é o envelhecimento dos pais e também a morte deles. Já vi tantas pessoas lutarem por anos, às vezes uma década, quando um dos pais falece. Não estão preparadas para essa eventualidade, porque é uma pessoa que esteve com você durante toda a sua vida, viu cada fase, e você tem memórias fundamentais e estruturais tão profundas. Mas a preparação precisa ser feita cedo, inclusive em relação ao envelhecimento. E à medida que os pais se tornam dependentes, novamente, é importante encorajá-los a serem independentes. E se formos apoiar e ajudar, que seja implementando sistemas que os mantenham independentes,
para que o filho nunca sinta que está sendo impedido de seguir sua vida. Você pode escolher isso, mas deve ser por vontade própria, não por pressão social ou culpa imposta pelos pais. Você pode escolher isso. Esse é o filho ou a filha que você quer ser. Então, vamos purificar nossos relacionamentos com nossos pais, mas também com nossos filhos. E as perguntas a se fazer são: onde, no relacionamento, estou praticando o amor? Onde estou praticando o apego, certo? Então, nas áreas em que estou indo bem, ótimo. Estou acertando nos princípios. Nas áreas em que não estou indo bem, e você definitivamente consegue perceber por causa da resposta da outra pessoa. Então você está sentindo sofrimento, você está sentindo agitação, estresse, ansiedade. Isso significa que algo está errado. Isso é apego. Identifique essas áreas. E então volte para a questão do amor. Estou ajudando a outra pessoa a crescer? Ou estou impedindo o crescimento dela? Esse é o tópico de hoje. Amor sem apego, pais e filhos. Então agora vamos responder as suas perguntas. Se você tiver uma pergunta, também vou dar uma olhada no chat. Temos uma pergunta da Mina. Orti, E ela pergunta: nós não temos contratos sagrados com nossos pais? então essa é a discussão, Amina. O que é esse contrato? E é importante examinar o que ele é. Caso contrário, nos sentiremos frustrados porque sentimos como se esse contrato tivesse sido imposto pelos pais ou pela sociedade. Então devemos pensar: qual é o nosso papel como filho? Qual é o nosso papel como pais? E espero que os poucos pontos na discussão de hoje nos ajudem a decidir nosso papel. Pode ser útil, Amina, também compartilhar o que você considera sua obrigação para com o filho e vice-versa, o que você considera sua obrigação para com os pais. Assim, eles também podem começar a gerenciar as expectativas deles. Então, você está pensando por eles e ajudando-os com as expectativas deles. Para que eles não esperem que você largue tudo ao comando deles quando for conveniente para eles, porque você tem projetos em andamento. Sem dúvida, se houver uma emergência, eles entendem. E se esse for o papel que você escolheu, de ser a primeira pessoa para quem eles podem ligar? Certo. Então, se você tiver uma pergunta, levante a mão. Tem uma aba aí que tem uma opção de reagir. Sim, parece. Às vezes, o que acontece nessa relação entre pais idosos e filhos adultos é que existe uma linha muito tênue e cinzenta entre o que é visto como dever e o que é, na verdade, apego. E ambos os lados não conseguem enxergar com a clareza necessária os pais idosos e os filhos adultos, porque é tudo muito indefinido. É muito cinzento toda essa complexa questão sobre o que realmente constitui o nosso dever, aquilo que talvez possamos descrever dentro da filosofia Vedanta como o conceito de Dharma, em contraste com o apego. Então, no fim das contas, os seus deveres são definidos por você mesmo e também pelo seu próprio intelecto, entende? Se determinarmos nossos deveres com base no que todos dizem, você verá que isso difere de cultura para cultura, difere de pessoa para pessoa, difere de pai para pai. Então, o dever é, da sua própria perspectiva, o que eu decidi fazer como filho pelos meus pais. Diante de tudo isso, que tipo de filho realmente vou ser para os meus pais? Quanto tempo eu vou dedicar? Em que áreas eu posso ajudar? Agora lembre-se, quando se trata de um pai ou mãe que está envelhecendo, essa pessoa está vivendo o resultado de suas escolhas, o resultado de seus investimentos, o resultado de seu estilo de vida. Então eles estão vivendo um estilo de vida que eles mesmos moldaram, que eles escolheram.
Portanto, com relação à obrigação do filho para com os pais, é uma escolha pessoal. Sem dúvida, o espírito de gratidão é importante para qualquer relacionamento. Mas como essa gratidão se manifesta em termos de execução e obrigação como dever, deve ser claramente definido por você. Porque à medida que uma pessoa se torna cada vez mais dependente, ou quando ela mesma fez escolhas conscientes que acabaram criando essa dependência, percebemos que, infelizmente, não existe um fim definitivo para tentar satisfazer essa necessidade constante de dependência. É um ciclo que parece nunca se encerrar. Então, é muito fácil você dar mais do que previu, mais do que sua capacidade permite, e você percebe que as outras áreas da vida do filho não estão se desenvolvendo por causa da quantidade de energia e capacidade que isso está consumindo. Então, tudo que estamos dizendo, parece, é: defina isso e mantenha o senso de proporção. Existem certas situações que exigirão tempo e capacidade, mas estamos falando de estilo de vida geral aqui. Então, doenças, até mesmo doenças, nós deveríamos tentar nos preparar para elas, tanto do lado da criança quanto do lado dos pais. Mas mantenha o senso de proporção de que haverá momentos em que mais energia, mais capacidade serão necessárias, e reserve uma margem para isso. Sim, oi. Então, minha pergunta aqui é que minha filha sente que ela tá me criando mais do que eu tô sendo a mãe dela. E toda vez que eu vou falar com ela, ela diz algo como: faça você mesma, isso é trabalho de mãe. Por que você tá me pedindo para fazer isso? Não é meu trabalho, é trabalho de pais. Estou cansada de ter que te criar. Então, temos quase todo dia, sabe, esse tipo de conversa onde eu não consigo entender, porque da minha parte, eu acho que estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Como traçamos os limites? E os limites são estabelecidos conversando com a filha. Quais são as expectativas? Especialmente se vocês moram juntas. Quais são as expectativas? E é uma filha adulta, então, sem dúvida. Certas facilidades são oferecidas, mas existem certas necessidades. Então, parando para pensar um pouco, como é que nós estamos contribuindo de verdade para nossa casa, um para o outro no dia a dia? É algo que a gente precisa avaliar melhor. Tem uma família e algo nesse sentido. Nimble. Havia uma família que reuniu seus filhos adolescentes e eles se sentaram e disseram: Ok, esta é uma reunião de família e eu quero que nós pensemos sobre o que gostaríamos de contribuir para esta família. E as crianças ficaram tipo: o que você quer dizer com contribuir para esta família? E o pai diz: por exemplo, eu quero contribuir com um bom estilo de vida, eu quero contribuir com renda, é por isso que eu vou trabalhar, e eu gostaria de contribuir com boas escolas, algumas férias legais, mas eu quero que cada um de nós pense no que podemos contribuir e vamos voltar a conversar. Mas você percebe que só essa pergunta, o que você gostaria de contribuir para casa? Então, talvez por causa do nosso comportamento no passado, nós criamos a natureza ou a expectativa na criança de que o que quer que ela peça, nosso trabalho é prover, prover, prover. E nunca houve uma fase em que, à medida que eles entravam na vida adulta, isso fosse questionado ou alterado. Portanto, a sugestão é ter essa conversa e deixar que seja um recomeço. Quais são as expectativas no relacionamento de ambos os lados? E vejam o que cada um pode atender e o que não pode. E essa clareza pode ajudar no relacionamento. Uma pergunta, Vinha. Temo uma pergunta do chat. Como você lida com uma pessoa idosa que entende, mas que usa a culpa para fazer com que seu filho adulto faça coisas de forma egoísta, usando a velhice como desculpa? Então, essa pergunta, e é por isso que trouxemos o tema do envelhecimento,
porque o pai ou mãe dependente diz ao filho qual é o seu dever e diz: este é o seu dever porque eu fiz todos esses diferentes aspectos por você. E você talvez já tenha ouvido essas frases. Eu definitivamente já ouvi isso crescendo perto de familiares. Sabe, eu te carreguei quando você era bebê. Olha, eu não conseguia andar. Eu te mantive na minha barriga por 9 meses. Não tô dizendo necessariamente a minha mãe, no sentido de que ela não disse isso. Mas já ouvi pessoas usando essas frases com seus filhos. É uma prerrogativa fundamental do filho, enquanto indivíduo, decidir se ele vai permitir ser vitimizado por essa profunda emoção de culpa que ele sente em relação às expectativas familiares. Sem dúvida alguma, todos nós, em algum momento, gostaríamos genuinamente de agradar os nossos pais, mas é preciso entender que essa escolha de carregar ou não esse peso emocional pertence exclusivamente a nós mesmos. Nós não gostaríamos de decepcionar os pais. Nós gostaríamos de agradar os pais naturalmente. Mas defina isso. Defina até que nível. Nós gostaríamos de doar. Geralmente, gostaríamos de ser mais caridosos. Quanto de caridade você faz? Você tem um orçamento para isso? É a mesma coisa que estamos fazendo com nossos pais. Quanto tempo eu quero dedicar em termos de ligações, em termos de disponibilidade, em termos financeiros? Defina um orçamento para isso. Se os pais forem maduros o suficiente para aceitar isso e não forem emocionais a ponto de pensarem: mostre-me seu orçamento. Ah, é aqui que eu fico na lista de prioridades. Você me deixou lá no final da lista. Então você não quer ter essa conversa com eles. Mas se eles forem abertos, se forem receptivos, diga: olha, é nisso que eu estou trabalhando. Estou dedicado à minha carreira. Estou dedicado a este projeto. E claro, eu me importo com você. Então, vou entrar em contato com você uma vez por semana. Vamos nos falar e almoçar juntos. Assim, os pais começam a gerenciar suas expectativas. O problema com pais que não se prepararam para o envelhecimento é que toda a sua atenção se volta para o apego, porque eles não têm mais nada com que se ocuparam ou se prepararam. Então, a partir desse momento, toda a sua atenção se volta completamente para o seu filho. Agora, podemos entender isso e ser empáticos, mas não precisamos nos sentir culpados e não precisamos sentir que temos que fazer mais do que decidimos fazer. Mas os pais ficaram chateados. Não tem problema ficar chateado. Assim como quando você está criando um filho e você era criança, e os pais, sob uma perspectiva de crescimento, percebem que isso não é positivo, que não te deu o que você queria. A mesma coisa. Não há nada de errado em ficar chateado. Você não tem a intenção de chatear essa pessoa. Mas se uma pessoa não está sendo razoável ou quer mais do que você pode dar, o sofrimento estará lá. Apenas uma extensão da conversa que já ocorreu. Quando combinamos para um pai ou mãe idoso a questão do envelhecimento, que é um fenômeno natural, você não pode evitar isso, e a doença, não seria o caso de que os padrões de beleza que um filho aplica seriam diferentes para diferentes estágios da velhice também? Estou apenas dizendo 70, 80, talvez um. Estou apenas dando um número para ilustrar um ponto. A situação de cada um é diferente. Mas chega um momento em que os pais estão totalmente... Eles realmente não têm como cuidar de si mesmos porque são totalmente dependentes fisicamente. Então, a definição, o critério e a aplicação do intelecto não mudariam com o passar do tempo? O meu ponto é que tudo depende do contexto em si. Estou dizendo que, como uma criança que nasce no mundo, você não tem escolha. Você não tem escolha quando criança. Então, a obrigação moral dos pais por terem trazido uma criança ao mundo, essa responsabilidade existe. No sentido inverso, para os pais, o envelhecimento é algo que vemos chegar com bastante antecedência,
dependendo da nossa visão de futuro. Você pode ver aos 25 anos como é a vida aos 75. Temos exemplos suficientes ao nosso redor. Você pode ver como você estará aos 60 anos. Então você projeta, você antecipa, você tem a visão de futuro e se prepara para aquele cenário em que você não precisa depender dos filhos. Portanto, é por isso que a obrigação não é necessariamente imposta ao filho, porque você tem a capacidade de se preparar para isso e ser independente do filho. Além disso, há muitas pessoas que não têm filhos. Como elas sobrevivem à velhice? Então é aqui que o repensar pode começar. E agora que estamos velhos e talvez não tenhamos pensado em nenhuma opção alternativa, é difícil. Mas esse desconforto tem que existir por não ter se preparado antes. Acho que a coisa mais trágica é se sentir sem cuidado, negligenciado. Mas por que criar essa expectativa em primeiro lugar? Então, concluímos por aqui, pessoal. E como vocês podem ver, é um tópico que afeta todos nós. A partir da próxima semana, vamos seguir em frente. Teremos um retiro na próxima semana. Então, vamos exibir outra palestra. Mas depois disso, nossas viagens não cairão em nenhum domingo. Então, continuaremos falando sobre o papel vital do pensamento, o intelecto humano. Então, obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Vejo vocês na próxima semana.